mais indicado para isso, mas nós estamos gravando aqui, tá? Então depois, se precisar, a gente vai voltar. Outras aulas eu tenho tentado gravar, eu usei o Jitsi deu problema, gente. E foi assustador, assim, né? Tava eu e a Raquel fazendo uma aula de yoga. No meio da aula, 2 caras entraram no meio do negócio. Tinha um cara que tava usando uma peruca, usando um vinho, fazendo uns negócios que não tinha nada a ver. Cara, ficou todo mundo arrepiado, assim. Mas por isso que eu tô usando Hangouts, porque aquele meu amigo que eu falei, que na verdade é meu cunhado, que trabalha com a área de informática do IFE, né? Eles estão muito voltados lá para a questão da segurança da informação, porque lá tem conhecimentos muito sensíveis, né? Ele tem sugerido o Hangouts, né? A Janaína... Oi, Jana! Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu botar aqui... Oi, tudo bem, vocês? Tudo bem, só deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô Beatriz, Daniele, Jéssica, Geliane, Nana... Janaína, você não tá... Você se matriculou na disciplina? Sim, Tá, é que não apareceu aqui na chamada o teu nome. Tá, você tá no Moodle? torra. Tá. Eu posso te pedir para depois você mandar um e-mail para a coordenação dizendo que tá com algum problema que você não apareceu na chamada lá do CIGES? Mando sim, professor. Tá. Como é que é teu nome completo, Janaína? É Janaína Gesara Formankiewicz. Escreve depois porque eu não vou conseguir dar conta. Gesara. Tá bom? Ai, ai, ai. Tá bom. Tá bom? Então tá. Deixa eu ver aqui se vai entrar. Quem mais chegou? Quem mais chegou aqui que ainda não não respondeu a chamada? Nara? 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 Essa parte é a parte... Nara e Correia Vargas. A gente... Nara, se um dia você quiser marcar pra gente conversar sobre Nijinsky, acho que seria legal a gente fazer uma conversa, porque no meio essas conversas meio atravessadas são meio difíceis, né? Então marca um dia, me chama no Whats e vamos marcar um dia pra gente fazer uma conversinha sobre Nijinsky. Tá bom? Não tá me respondendo? Deve estar mudo o teu microfone. Ótimo, com certeza. Beleza. Então tá. Pessoas, à medida que forem chegando, eu vou acrescentando aqui. Deixa eu tentar ver como é que eu faço para compartilhar essa tela agora. Só deixa eu ver aqui. Por que não estou podendo compartilhar a tela? Travou? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Beleza. Sim. Tá. Então tá ok. Compartilhar a tela. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz aqui e também vou fazer alguns vídeos. Vamos ver se vai funcionar, se vai dar algum problema assim de travar, dessas coisas, tá? O WhatsApp da web que eu estava usando, eu vou deixar desligado. Então, se vocês precisarem falar por WhatsApp comigo, só vai ser no celular aqui. Eu vou ter que, às vezes, dar uma paradinha, certo? Vocês estão conseguindo enxergar as coisas que eu estou fazendo na tela? Sim. Beleza. Então, simbora. Então, arte em espaços urbanos, utopias, distopias e heterotopias. Tá? Nós vamos falar hoje sobre essas possibilidades que a gente começou discutindo na semana passada. Né? A gente falou na semana passada sobre o Lepec, o André Lepec, né? E a aquariopolítica e a aquariopolícia, né? E lá a gente falou um pouco sobre criações de heterotopias, na verdade, né? De como que podem se pensar formas de se ocupar o espaço urbano e criar outros nichos de ocupação de espaço urbano fora da previsibilidade da cidade, tá? Né? Porém, eu venho estudando venho acompanhando muito toda essa condição aí da história do coronavírus, de uma discussão sobre o futuro, né? Sobre qual é a possibilidade de futuro que a gente tem, né? E a verdade é que a gente está num campo muito grande de incerteza,
né? Ninguém sabe o que vai acontecer após essa crise do coronavírus. A gente pode voltar à vida normal em poucos meses, o que é menos provável, e a gente pode voltar à vida normal, né? Ou pelo menos a sair da quarentena daqui a bastante tempo, né? Então, assim, o fato é que o mundo não vai ser o mesmo depois que a gente voltar. Isso pode parecer uma coisa muito triste, mas por outro lado, isso abre uma possibilidade gigantesca de pensar o novo, de pensar o possível. E assim, nós estamos em um dos poucos momentos históricos, e esses momentos históricos só acontecem em situações de guerra, em situações de grande ruptura histórica, né? Em que a gente pode pensar e construir um outro futuro. É um momento muito propício às utopias, tá? Né? Não sei se vocês puderam assistir um vídeo que foi postado aqui no grupo, acho que foi a Fernanda que postou, sobre que fala um pouco do papel da arte nesse momento, né? E ele vai falar muito sobre isso também, né? Vai falar muito sobre essa possibilidade de criação dos possíveis, a arte como uma forma de tanto de entender, produzir crítica com relação ao mundo que a gente vive, mas também de nos ajudar a elaborar essas experiências, né? E a arte, o Eduardo Galeano, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz que o papel da arte não é dizer como as coisas são, mas como as coisas podem ser, né? Então, nesse momento, eu convido vocês a pensar sobre um outro tópico desse, que é a utopia, né? A aula de hoje vai ser uma aula sobre utopia, sobre possíveis, sobre imaginários, sobre aquilo que a gente gostaria ou poderia ser, certo? Então, sigamos. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, sigamos, tá? A utopia, eu vou falar sobre o conceito de utopia daqui a pouquinho, mas basicamente eu segui o roteiro mais ou menos do modelo do livro do Thomas More, que foi o filósofo que trouxe o conceito de utopia para as artes. Não para as artes não, mas trouxe para a filosofia e acabou distribuindo para as artes, para a política, né, para vários conceitos. Que é essa ideia de a utopia é um lugar, é um não lugar, né? Os topos quer dizer lugar, sem lugar, né? É um sem lugar, mas é um lugar almejável, desejável, um lugar, né, onde essas coisas são pensadas. E o livro do Thomas More, ele é dividido em duas partes. Uma parte que fala sobre um real do mundo concreto da época dele, que é lá no início do Renascimento, 1500 e pouco, né? E uma segunda parte em onde ele narra a ida a uma ilha, que é a Ilha da Utopia, que é esse lugar. Ele narra que tem várias cidades e tal. Vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre o livro da Utopia. E aí ele fala como é que é a vida lá, tá? Mas o que nos interessa? Para a nossa apresentação, eu também eu segui um roteiro parecido com o da Utopia, tá? Então a primeira parte a gente vai falar de uma experiência do real a partir da nossa sociedade, da sociedade do século XX, XXI, tá? Né? Muitos de vocês já são nascidos pós-século XX, né? Já não são mais filhos do século XX, mas eu ainda sou, né? Então, e a gente bebe muito do século XX. Então, falar um pouco de certas coisas que vêm da modernidade, que são coisas muito posteriores, são problemas que surgem muito posteriormente ao que a experiência que Thomas More viveu, né? Coisa que vai começar lá no final do século XVIII, XIX e vai perpassar o século XX. E a segunda parte é uma parte sobre utopias nas artes. Vou falar um pouquinho das vanguardas artísticas e vou propor para vocês um exercício utópico, tá?
Então é isso. Bom, vamos falar de Michel Foucault, tá? Michel Foucault foi talvez um dos filósofos mais importantes do século XX, né? Ele tem uma vasta obra que passa pela política, pelo estudo da linguagem, pelo estudo do corpo, vai buscar desenvolver aquilo que a gente chama de arqueologia do saber, né? Ele vai procurar saber os fundamentos do saber em suas camadas, em suas diversas camadas, né? Em que ele vai, de alguma forma, tirando e desacortinando as camadas superiores para ir vendo as camadas mais profundas, né? E vai se dedicar a uma discussão, especialmente no campo da política, tanto a ideia da microfísica do poder, ou seja, do espalhamento do poder em pequenas fontes de poder, em pequenas células de poder, né? De como o poder não é uma coisa instituída por uma centralidade, mas ela está espalhada, né? E que essas forças elas se aproximam e se distanciam, e a partir desses jogos de força é que a sociedade se organiza, tá? E ele vai falar de dispositivos de poder. Dispositivos são instrumentos que o poder usa para exercer controle, tá? Dentre os dispositivos mais conhecidos, discutidos por Foucault, nós temos... vai falar sobre a sociedade disciplinar, a disciplina como um grande dispositivo, né, de uso de poder, e esses dispositivos são operacionalizados pela escola, pelas prisões, pelos manicômios, tá? Não só pela escola-instituição, mas também pela sua arquitetura. A prisão não só pela sua instituição, mas também pela sua arquitetura, os manicômios da mesma forma, né? A ideia de que a escola disciplina as pessoas no sentido do horário, do tempo, do local que as pessoas sentam, da organização do espaço, né? Da rotina, das tarefas, né? Uma ocupação do tempo que visa tornar um corpo dócil. Quanto mais dócil, mais útil para o trabalho, né? Porque o foco é o trabalho, especialmente o trabalho modelado na fábrica. E aí quando a gente tem uma sociedade que cada vez se desindustrializando, ou que o trabalho vai se desvinculando, esses modelos disciplinares também entram em questão, entram em xeque, né? Então, mas ele tem uma função, tem uma origem, tem um lugar. As prisões e os manicômios têm uma função mais ou menos semelhante, que é a de pegar o dissidente, de prender o dissidente, e de colocar nas pessoas que não estão dentro da prisão o medo de ir para lá, medo de se colocar lá. Da mesma forma, o manicômio, né? Quando a gente vai... vocês já devem ter ouvido, talvez tenham ouvido na cultura popular, ou na escola, ou nas aulas de filosofia, pensamento de Descartes, quando ele coloca aquela frase tão emblemática dele lá no discurso sobre o método, que ele vai falar do cogito ergo sum, do penso, logo existo, né? Pois bem, se você pensa, logo você existe, o louco, que é entendido como um sujeito que por sua loucura não pensa, ele não existe. Dessa forma ele é invisibilizado. E isso vai aparecer num livro muito extenso deles chamado A História da Loucura, né? Sobre as escolas e as prisões vai aparecer no Vigiar e Punir. E no manicômio, e os manicômios vão aparecer em uma série de livros sobre a clínica, que ele vai falar, sobre a psicologia, né? Mas vai aparecer especialmente na História da Loucura e num livro lá do final da carreira dele, que é O Cuidado de Si, né? Que é um livro sobre o cuidado de si, um texto sobre o cuidado de si, em que ele vai falar também que a gente, de alguma forma, que sempre existe uma série de outros saberes alheios à experiência nossa que falam sobre nós. Por exemplo, os saberes médicos, né? Não é o paciente que diz algo sobre sua doença, mas o médico que diz sobre o paciente. O médico desenvolve um saber e tem uma legitimidade sobre o saber maior do que a do próprio paciente, que é quem vive a experiência da doença, né? Então,
Como ele vai questionar como a gente pode resgatar experiências de vida, vidas baseadas em experiências pessoais e não em saberes outros, né, que nos colocam, que vão produzir um saber sobre nós, né? Como nos colocarmos mais como sujeitos do que como objetos, né? Pensa que a sociedade objetifica a nossa experiência, certo? Então, Foucault vai falar muito da arquitetura como um sistema de vigilância, né? A ideia do panóptico. Para quem assistiu o vídeo do Foucault, eles detalham bastante a ideia do panóptico, né? O panóptico é um sistema arquitetural feito principalmente para as escolas e para as prisões. Se vocês olham ali no meio, há uma torre central, né? Nessa torre central você consegue ver tudo que acontece ao redor, né? Sem ser visto, né? Então, essa ideia de que você pode controlar sem ser observado. Tem uma história até anedótica, né? A gente vê muito essa questão no uso das câmeras hoje, né? Das câmeras de vigilância, muito essa discussão polêmica sobre o fato dos smartphones poderem gravar o que a gente diz, mesmo quando a gente não liga a câmera, mesmo quando a gente... né? Então, assim, tem uma coisa de uma vigilância, né? A Big Data, né? Toda essa grande capacidade que o Google e que outras empresas de Big Data têm de acumular muita informação sobre nós para mandar publicidade segmentada, né? E também para manter perfis muito detalhados sobre nós mesmos, a ponto da inteligência artificial às vezes parecer que conhece a gente mais que a gente mesmo, né? Esse desejo de saber como uso de poder, essa frase bastante emblemática de Foucault a respeito disso, tá? Isso é um aspecto da realidade utópica, né? Distópica, né? Isso, no longo prazo, leva a situações que depois a gente vai discutir toda uma literatura, uma filosofia, uma arte que vai trabalhar com uma distopia, que é uma outra coisa, tá? Bom, tem até uma questão, eu ia falar da história, né, da anedota, né? Peraí, como é que era o caso? Vamos falar, esqueci. A história, quando eu lembrar, eu volto, tá? Mas lembrei, lembrei. Em Florianópolis, por exemplo, tem uma história bem conhecida que foi a história do roubo das estátuas na Praça 15, bem no centro da cidade. O pessoal ali de Floripa conhece a Praça 15, lembra dessa história das estátuas roubadas lá? Não sei se vocês lembram, já faz um tempo, né? Mas aconteceu um roubo lá das estátuas e aí haviam câmeras de segurança na frente do negócio das estátuas. Só que parece que ninguém viu, porque ele levou acho que uma semana ou 15 dias para descobrir que tinham roubado as estátuas. E aí quando voltaram para ver, tipo, a câmera estava lá, mas não tinha ninguém olhando. A câmera estava lá muito mais para intimidar o cidadão do que para ter alguém que está realmente de fato olhando, né? E aí o grupo Erro, que é um grupo lá de Floripa, que é um grupo que a gente vai discutir mais para frente, porque trabalha com espaço urbano e que trabalha com essa ocupação da cidade, relação entre arte e cidade, pegou e criou réplicas da estátua de isopor pintado, né? E eles pegavam e colocavam essas réplicas dessas estátuas em cadeiras de praia, tomando sol, em ponto de ônibus, em uma série de lugares, iam fotografando e mandando para o jornal, né? E dizendo, as estátuas foram vistas em tal lugar, as estátuas foram vistas em tal lugar, né? E começaram a brincar com essa história da vigilância, do deslocamento, né? Então, né, essas estátuas que rodam a cidade, essa memória, e assim também como um fantasma e como uma provocação até a esse poder que quis ser
tão vigilante, mas que na verdade está muito mais ali para nos coagir do que para nos proteger de fato, né? Vem de um discurso de proteção, mas muito mais um discurso de coação, né? Essa é uma discussão. E é isso que, e é esse discurso que é mais de uma suposição de proteção do que mais uma coação do que uma proteção, é que o Lepec vai falar de coreopolítica e coreopolícia, né? Deixa eu voltar uns slides aqui só para mostrar um pouquinho mais, né? Aí eu falei um pouquinho sobre essa coisa da rotina, da disciplina, da observação, né, dentro da escola, né? Aqui a gente tem uma escola do século XIX, né? E assim esse modelo é muito muito rígido, e você vê a rigidez da professora, né? Se você olha para o maxilar dela, ele está tensionado, né? Ela é um corpo rígido, o ombro da menina de branco aqui, né? O ombro dessa menina de branco aqui, ela é impressionante, assim como tá tenso. Enquanto isso, tem um maluquinho ali que... Postura exigida, acho que que acho que era uma postura exigida mesmo. Você tem que ficar nessa postura, né? Pode ver que várias crianças têm um pouco isso, né? Não era só uma postura... como é que eu posso dizer? Não era só uma postura criada pela situação, era uma postura exigida. E assim... Vocês talvez não tenham pego isso na escola, pegado isso na escola, mas eu peguei, né? A coisa de o professor entra, você levanta, ele diz para você sentar, daí você senta, né? Você tem a hora, você entra em fila para entrar na escola, você vai entrar, acabou o recreio, você tem que voltar para a fila, você volta para a sala em fila, né? Essa ideia, assim, tudo exageradamente disciplinado, né? Ao mesmo tempo, a indisciplina ou é colocada na cadeia ou é colocada no manicômio, né? Então essa ideia da indisciplina. E mesmo assim, a proposição artística, quando ela é indisciplinar, ela muitas vezes é vista como loucura, ela é vista como algo não compreensível, né? Muito difícil, né? Com base nesse modelo que o Lepec vai construir uma relação sobre coreopolítica, que a gente discutiu na aula passada, né? Vai mostrar as forças policiais. Eu queria mostrar isso mais vivamente, mais intensamente, porque me chama a atenção quanto que realmente a coisa é disciplinada e é coreografada. Aqui eu peguei uma tropa de choque na Ásia, né? Claro que os asiáticos são muito mais, costumam ser mais disciplinados do que a gente, mas chega a ser assustador, tá? Me escutam? Continuam aí? Só dá uma respostinha aí. Beleza, então bora. Tá ok. Beleza, bora.
claro que isso é uma demonstração, vamos dizer assim, para um evento, para alguma coisa assim, para um Dia da Pátria, aquelas coisas que a gente tem, né? É óbvio que no mundo real as coisas não são tão organizadas assim, né? Nem eles seriam tão, nem a polícia seria tão bacaninha com os manifestantes, nem os manifestantes iam arregar tão rápido, né? Então, mas você vê mas aqui é uma situação boa porque a gente consegue ver o desenho, como é que a coisa é pensada idealmente por uma coreopolícia, né? Como a polícia vem coreografada para organizar esse caos, entre aspas, que é produzido pela indisciplina, né? Ou seja, o quanto essa indisciplina incomoda o poder, né? Nesse sentido. Bom, voltando, né? E aí o interessante de trabalhar o caos como processo criativo, porque que é importante também trabalhar o caos enquanto processo criativo, né? E a utopia também, né? Pois bem, por outro lado, Foucault vai nos provocar com a ideia de um corpo utópico. Para Foucault, as utopias nascem no corpo. Cita a velha utopia dos imortais e dos gigantes. Esse livro ele é um livro mais literário, ele não é um livro tão filosófico ou científico. Ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais poético a escrita, ele é mais reflexivo, é difícil de definir, assim. Mas e acho que essa é a grande potência desse livro. Eu demorei para reconhecer esse livro, porque ele é um livro muito diferente dos textos do Foucault. Foucault sempre cita tudo muito no detalhe, né? Ele bota cada coisa cada argumento que ele aponta, ele bota 10 textos, às vezes até é difícil de ler. Quem já leu a História da Loucura, ou quem já viu Vigiar e Punir, principalmente, ou a História da Sexualidade, ele busca o documento, ele busca a narrativa, e aqui não. Aqui a escrita é super livre, né? É super num fluxo de pensamento, não tem muito filtro, ainda assim muito bem escrito, né? Como sempre, né? E ele vai falar muito, entre as várias questões que ele vai falar sobre o corpo tópico, ele vai falar o tópico da máscara, da tatuagem e do figurino, né? Ele vai falar muito das máscaras, signos tatuados, pinturas, depositam no corpo toda uma linguagem secreta e sagrada que evoca para o mesmo corpo a violência do Deus, a potência surda do sagrado ou a vivacidade do desejo, né? Então ele vai falar muito sobre um corpo que pode se pensar outro, desejar outro, buscar ser outro, para além desse corpo regulado pelo corpo dócil, regulado pelos dispositivos, né? E aí ele vai sugerir essas coisas, né? Né? A máscara, a tatuagem, a pintura, a dança, né? Interessante que ele fala que o sexo não é utópico, né? Porque o sexo ele presentifica o corpo, ele traz o corpo para o aqui e agora, a partir da relação com outro corpo, né? Então, mas que outras experiências tentam nos tirar dessa experiência da morte, da experiência da limitação, né? O corpo sempre tende a querer ir além, né? Buscar uma utopia, né? E aí, por exemplo, a dança, né? Por que a dança é tão potente? Porque a dança pensa uma utopia a partir do corpo. Ela experiencia as utopias do corpo, né? Especialmente quando a gente vai para o espaço da rua, né? Né? Vocês lembram lá dos meninos dançando break, dançando turf, no caso, né? Na esquina, no meio da chuva, né? Brinca com a ideia de que é proibido ficar parado na esquina. Ok, a gente não está parado, a gente está dançando. Aí eles estão dançando break na esquina, ninguém está parado, né? Então eles criam uma distopia, no caso lá, mas esse corpo é utópico, né? Quando a gente olha
para algumas pessoas e você fala, meu Deus, esse corpo não é feito de carne e osso, né? Esse corpo é feito de borracha, esse corpo é feito... O que é feito esse corpo, né? Que na verdade é um corpo igual ao meu, ao seu, de cada um, né? O corpo dessas pessoas. Porém, de alguma forma esses corpos são levados ao extremo da utopia do corpo, né? Em outros casos, um extremo também da disciplina, né? Também a disciplina também pode levar a uns absurdos, né? Mas a utopia também nos leva, né? Enfim, então vamos pensar numa utopia a partir do que outras pessoas já pensaram. Vamos mergulhar na utopia das vanguardas modernas, né? O professor Ricardo, o Ricardo Fabrini, ele desenvolveu uma reflexão a partir da discussão sobre o corpo utópico, heterotopias e distopias, né? Então eu peguei muito da comunicação dele para fazer. Ela tem o link ali, num dos slides tem o link, se alguém quiser assistir a comunicação inteira dele sobre isso, mas eu pego só a parte que ele vai falar das vanguardas, tá? Então, as ideias da vanguarda do século XX, elas vão ser baseadas no conceito de utopia do Thomas More, né? E como eu já falei lá no começo, a utopia, o livro foi feito em duas partes, né? O Thomas More era um filósofo e um pensador da corte do rei Henrique VIII, tá? E ele é considerado, inclusive, traidor da coroa, justamente porque ele vai falar e vai publicar nesse livro, vai falar muito uma crítica sobre a desigualdade social na Inglaterra do século XVI, né? E ele vai problematizar essas questões, né? Vai falar muito sobre a vaidade dos governantes e tal. E na segunda parte ele vai falar que as pessoas nessa ilha de utopia, que tem esse mapinha desenhado aqui por ele, né? Essa ilha tem várias cidades, né? As cidades, elas são todas, todo mundo vive pelo bem comum, né? As pessoas não são, a vida das pessoas não é baseada no dinheiro, né? E a única obrigatoriedade, no caso lá, é a crença em Deus, tá? E aqui a gente abre um parênteses de que, claro, isso é uma visão, tem que pensar que nós estamos falando do Renascimento, né? Estamos falando ainda de um período muito próximo do período medieval e tal, né? Mas ele vai falar que apesar da obrigatoriedade da crença em Deus, há a possibilidade, as pessoas vivem de certa forma em harmonia porque há tolerância religiosa. E existem várias religiões, cada cidade tem uma religião diferente, mas as pessoas vivem em harmonia por causa da tolerância religiosa, né? E aí a gente está falando... Professor, Diga. rapidinho, é que duas meninas desconectaram aqui pedindo no WhatsApp pra você ver lá o que tá acontecendo. Tá bom. É só a Lorena, eu já voltei. Voltou? Ah, não, só a Lorena. Não dá para entrar de novo? Como é que... Fala pra ela aí, fala com a Lorena no WhatsApp. Tá. André, Diga. eu acho que só dá 10 pessoas no Hangouts no vídeo chamada, por isso que ela não consegue entrar. Ué, o Hangouts tinha liberado para 40 pessoas. Eles tinham liberado para 40. Ah, que estranho, então. Então, deixa eu ver aqui, ó, peraí. Alguém pode chamar a Lorena no WhatsApp? Deixa eu ver se a gente consegue, deixa eu ver se eu consigo... Tô chamando a Lorena aqui no WhatsApp, só um instantinho, pessoas. Oi, Lorena, tudo bem? Oi, professor, eu não tô conseguindo entrar na sala de novo. Tem problema, vamos por aqui. Deixa ela ligadinha. Fica aí no WhatsApp. Não consegue ver a tela? Tá. Eu tô conseguindo ver.
Tá bom. Então só bota o teu microfone no mudo pra gente poder ir trabalhando aqui Tá e não bom. ficar dando ruído, tá bom? Então tá, até onde que você perdeu? Até onde você conseguiu ouvir? Eu tava ouvindo quando o professor tava terminando de falar sobre o livro. Tava numa citação de tatuagem e de corpo. Ah, tá. Então tá, a gente falou lá sobre corpo, tatuagem, né? Máscaras e figurino, né? Professor, Diga. licença rapidinho. Eu tô vendo que muitos professores estão tendo problemas com Hangout, Jitsi, sei lá. E parece que o Google Meet está dando muito certo para outras várias disciplinas em outras faculdades. E talvez seja uma sugestão para o colegiado, não sei, porque a gente está com um problema de que as aulas têm 20 alunos e só 10, 15 conseguem assistir porque tem um limite, assim. E parece que o Google Meet não tem esse limite e tá dando super certo, assim. Sim. Então vamos procurar o Google Meets, vamos dar uma olhada nele aqui, porque é uma boa sugestão, né? Eu vou seguir por enquanto aqui pelo Hangouts, porque a princípio era para estar funcionando, tá? Então vamos por aqui. Depois, na próxima aula, podemos seguir, mas muito obrigado pela sugestão, tá? Lorena, eu vou seguir e depois eu vou te mandar o vídeo da aula, então, tá bom? Daí o pedacinho que você perdeu, você pega de novo. Tá bom, professor, tudo certo. Beleza, então vamos lá. Tá. Então tá, o Thomas Moros fala dessa questão da utopia, fala dessa cidade, e fala que, né, a única necessidade era a crença em Deus. Porém, aqui outros autores vão retomar o conceito de utopia, dizendo que a utopia não precisa ser necessariamente a crença em Deus, mas é uma crença num possível, né? A gente desenvolveu a utopia como uma crença no possível. Porque a utopia ela não existe, é uma coisa a ser construída, né? O socialismo mesmo vai criticar o conceito de utopia, né? O Marx vai dizer, né, que o socialismo da ilha de utopia era um socialismo utópico, né? E que ele buscava um socialismo que era o socialismo científico dialético, né? Que era um outro tipo de socialismo. Porém, fica aqui só uma discussão sobre essa questão da crença, é crer num possível, tá? Então, as artes da vanguarda do século XX, elas foram inventadas pela noção de utopia, né? Estamos falando das vanguardas ali, nós estamos falando de 1910, 1920, até antes da Primeira Guerra Mundial. Existem as vanguardas chamadas de tardo-modernas, que são as vanguardas já dos anos 70, né, que vão da início ao happening, a performance, outras coisas, a gente não vai entrar nelas, tá? E o professor Fabrini, né, vai dizer que os artistas da vanguarda bradavam não somente em como deveria ser a arte do futuro, mas sim como deveria ser o próprio futuro, né? Há um vínculo entre arte, utopia e revolução, né? Aqui a gente tem uma obra feita, né, uma obra de comunicação visual feita pelo Mayakovsky, né? Um exemplo disso é o construtivismo russo, né, uma relação entre arte e utopia. A gente vê aqui, né, um operário, e o operário vai à revolução, é uma discussão muito forte, né, com isso, mas também há outras formas de lidar. Ele vai dizer que que ele considerava a existência de dois grupos de vanguardas, as vanguardas construtivas ligadas ao capitalismo e uma vanguarda lírica, crítica ao capitalismo, e as vanguardas construtivas, tá? E a Bauhaus está dentro dessa. Ela vai colocar dois grandes grupos dessas vanguardas construtivas, que é o futurismo do Marinetti, né? Representado aqui pela locomotiva, pelo trabalho dele sobre a locomotiva, né? E a Bauhaus, né? Sendo que o futurismo vai acabar se aliando ao fascismo, especificamente, né? Ao fascismo italiano, vai inclusive se autodenominar futurismo fascista, né? Então vai se assumir como fascista, né? Enquanto que a Bauhaus, ao contrário, vai se colocar como uma proposição crítica e oposta
ao nazifascismo, né, na Alemanha. Vai surgir durante o período da República de Weimar, que é o período que vai de 1919 até 32, quando o Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, né, assume o poder, né, e por causa dos nazistas e dos conservadores, para quem viu o vídeo da Bauhaus lá, vai entender que os ideais da Bauhaus são ideais democráticos, ideais de pensar uma relação entre arte e vida, de um embaralhamento entre arte e vida. Eu vou focar hoje nessa aula sobre a Bauhaus, porque eu quero trabalhar alguns conceitos com vocês depois, alguns exercícios com vocês depois. Então, pensar a utopia, essa utopia. Tá? Depois a gente vai pensar outras utopias, outras distopias, outras heterotopias. Tá? Então, vamos aprofundar um pouquinho na Bauhaus. Né? A Bauhaus vai pensar uma utopia da forma, ou a forma segue a função. Né? Como vocês viram lá no vídeo, né, o Walter Gropius, que é o fundador da Bauhaus, é um arquiteto, né, e a maior parte dos professores da Bauhaus são arquitetos, designers, artesãos, né, e eles vão pensar um imbricamento entre arte, artesanato, arte e vida, né, pensando sempre numa relação entre uma forma, a forma segue a função. Né? É um pensamento que já circulava pela arquitetura e pelo design, mas que vai ficar muito forte e que vai ter desdobramentos, por exemplo, em várias correntes da arquitetura moderna, como, por exemplo, no fundador o criador de Brasília, Oscar Niemeyer, no Lúcio Costa, no Le Corbusier, em vários arquitetos importantes, né, do século XX, tá? Esses vários arquitetos. Eles vão pensar a cidade, uma cidade que de alguma forma estetiza a vida, que quebra essa funcionalidade, esse rigor que tinha no século XIX, ou num lado, naquele estilo muito rococó, muito neoclássico, que a gente tem no final do século XIX, começo do século XX, um monte de voltinha e detalhezinho, né, que se vocês olham para os prédios, você vê lá o prédio da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, né, que é um prédio neoclássico. Ele é inaugurado em 1919, né, ele tem aquelas colunas jônicas e dórico, jônico, coríntio, né? Você vai ver, é uma mistura, por isso que é neoclássico, né? Porque é tudo meio misturado, os estilos, né? Cheio de detalhe e tal. E depois vocês vão ver obras mais modernas, o próprio prédio da Bauhaus, né? Você vai observar ali, as linhas são sempre muito vidro, muito aberto, muito aço, muito metal, né? Ao mesmo tempo essa relação de descontinuidade entre o dentro e o fora, né? Tem uma galera que critica um pouco essa arquitetura, principalmente num país como o Brasil, porque é um calor dos infernos, fica muito vidro, esquenta muito. A galera que reclama disso aí, tem muita crítica a Bauhaus, e tem muita crítica... Tem recorte, de comer espaço. De comer espaço, mas tem muito vão livre, né? O Museu do Olho, por exemplo, está dentro desse conceito, né? Tem vãos livres enormes, né? Ao mesmo tempo, tem alguns conceitos interessantes, por exemplo, como a geração de espaço de convivência, né? Não sei se vocês lembram lá não sei quem que falou das oficinas, dos trabalhos de dança que acontecem lá no Museu do Olho, que acontecem espontaneamente, né? Porque o espaço foi pensado para isso, né? O espaço é pensado não só para encerrar as pessoas dentro das suas próprias casas, né? Brasília, apesar de ser uma cidade muito plana e tudo muito longe, ele foi muito pensado também em ter áreas abertas para as pessoas se encontrar, para as pessoas circular, né? E a Bauhaus pensa um pouco... E a Bauhaus é o grande fundamento disso, que vai dar desdobramento em vários estilos de arquitetura do século XX, tá? Né? Então a Bauhaus introduz a fusão entre arte e artesanato,
estetização da vida cotidiana, né? Aqui a gente vai ver vários trabalhos também, os jogos de chá da Marianne Brandt, né? As cadeiras, a cadeira Vasily do Marcel Breuer, né? O própria tipografia da Bauhaus, né? Essa coisa muito ligada à publicidade que, tristemente, apesar da estética ser diferente, a questão do design gráfico, que muito foi desenvolvido na Bauhaus, depois foi apropriado de maneira... Ao mesmo tempo que os nazistas consideravam a Bauhaus como arte degenerada, colocando muito das obras, especialmente do Oscar Schlemmer, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dentro das exposições de arte degenerada. Para quem não assistiu, tem um filme maravilhoso que se chama Arquitetura da Destruição, que vai falar também sobre a arquitetura nazista e o pensamento estético nazista, né? Uma outra estetização da vida, uma estetização moralista da vida, uma estetização da vida a partir de um padrão, e que vai justamente recuperar essa ideia do louco como o desviante, da arte do louco, de que a arte moderna é uma arte de demente, é uma arte de gente horrível, né? Vai colocar isso. Porque, aliás, o nazismo nada mais é do que a exacerbação, o exagero, o levado à última potência da sociedade disciplinar. A belicosidade, né? Esse homem que é um militarizado, que é transformado numa máquina de guerra, né? Tem certo que tem errado. Que tem certo, que tem errado, que não percebe a pluralidade das coisas, né? Pluralidade das experiências, né? E assim, o primeiro filme de divulgação nazista, eu não vou lembrar agora o nome do filme, mas se vocês assistirem o filme Arquitetura da Destruição, ele narra o primeiro filme divulgado pela Alemanha nazista e pelo publicitário nazista. Ele começa o filme dizendo que enquanto os alemães vivem em casas pobres, né, porque lógico, eles tinham passado pela Primeira Guerra, pela crise de 29, que afetou os Estados Unidos, mas afetou profundamente a Alemanha também, né? Enquanto os alemães vivem em casas pobres e vivem passando perrengue, os loucos têm casas chiques, e aí ele filma um lindo prédio de um manicômio, né? Onde esses retardados não conseguem entender a beleza daquilo com que eles vivem. E que isso gera custo para a Alemanha. Então, essas pessoas... O Holocausto começa ali. Antes de falar de judeu, antes de falar de homossexual, de cigano, de comunista, eles começaram a falar de gente louca. E botando uma economia da vida. A vida a partir do seu valor econômico. Certo? Princípio muito contrário ao da Bauhaus. Que apesar de depois ter virado muito produto comercial, essas coisas são chiques, caras, industriais, a ideia é que o design se tornasse algo popular, fosse para as pessoas, né? Tinham também princípios socialistas, não todos, né? Fala. Mas assim, me faz pensar, eu fiquei vendo o vídeo da Bauhaus, né, assim, de que tudo era muito lindo, assim, mas a gente sabe que, tipo, às vezes os alunos não eram monetizados pelas coisas que eles produziam, assim, sabe? Tipo, ela pegava direitos autorais das peças. A gente tem um filme, inclusive, que saiu do ano passado, da Bauhaus, principalmente das alunas, onde elas tinham que assinar para revender, para a escola poder revender depois, né, ter os direitos sobre essas peças, e não recebiam um puto furado, assim, digamos, né? Exatamente, principalmente as mulheres passavam muito por isso, né? Então, assim, é bonito, foi legal, incentivou, mas até que ponto também segurou, né? E daí eu fiquei vendo naquele vídeo que teve muitas mudanças de diretor, né? Exato. Ao longo dos anos. E que a cada mudança de diretor parecia que a escola enrijecia mais, né? Exatamente. Tanto no seu ensino, quanto no seu sistema democrático dentro da escola, assim. E daí eu fiquei pensando qual que era o primeiro propósito da Bauhaus e como ela acabou, assim.
Então, é exatamente isso que... Porque, assim, quando se fala disso, de que não recebiam e tal, não é verdade. Isso teve momentos em que eles eram pagos. Os alunos eram pagos pelas suas oficinas, pelas suas produções. Só que isso ao longo do tempo foi mudando e chegou-se a um tempo em que não só não se pagava, como se tirou os direitos autorais desses alunos. E você vai vendo que essa caminhada, ela de enrijecimento da Bauhaus vai acontecendo junto com um processo de enrijecimento político na Alemanha, né, que vai chegar lá em 1929, praticamente, com o fechamento da Bauhaus. A Bauhaus ainda continua meio capenga, né? Mas e a tomada do partido nazista a partir de 32, né, e 33, que vai desembocar em última instância no absurdo da guerra em 39, né, que o mundo quando os próprios alemães entenderam o que era eu digo porque eu tenho ascendência alemã, né? Meus avós são de colônia alemã aqui no Brasil, né? São da região de Blumenau. E a minha avó contava, né? Que com muita vergonha, tinha muita dificuldade de falar sobre isso, né? Eles tinham muita dificuldade de falar sobre isso. Meu avô foi preso porque falava um alemão dentro do bar que ele trabalhava, né? Que ele trabalhava não, que ele era dono, ele era proprietário. Vai saber até que ponto meu avô era colaboracionista ou não, isso eu não tenho como saber, né? Meu bisavô, no caso. Mas uma das coisas que eles falavam é que eles ouviam na rádio todos os dias propaganda nazista na Deutsche Welle, porque eles ouviam a Deutsche Welle escondido em casa, né? E o que se falava era só a maravilha da só maravilha do partido nazista, né? E quando no dia eles até acho que 2, 3 dias antes da guerra de eles perderem da União Soviética, né, dos russos entrarem em Berlim e realmente tomarem a cidade, a guerra acabar, 2, 3 dias antes, eles ainda estavam recebendo notícia de que a Alemanha estava ganhando a guerra, né? Então, quando eles começaram a receber as notícias, porque daí mudou a direção da Deutsche Welle, daí mudou a direção toda, eles voltaram a começar a ouvir as notícias em alemão, começaram a ouvir as notícias em português, porque foram obrigados a aprender português, e que eles viram o que era o regime nazista, o que foi o Holocausto, o que foi... É que eles perceberam a brutalidade que era isso, né? Ao mesmo tempo, sim, né, a Bauhaus passou por isso, passou por essas influências, né? Hoje nós estamos vivendo um momento muito parecido, né? Porque nós estamos vivendo um momento de uma ascensão também conservadora. É claro que a gente espera que nunca chegue nesse nível, a gente espera que isso nunca aconteça, mas a gente não sabe, né? Então é importante a gente entender que determinadas coisas, e que existem críticas mesmo a coisas que são propositivas e positivas, e tá certo, é por isso que existe uma outra vanguarda, que é essa vanguarda lírica, né? Que é o Marcel Duchamp, que é o dadaísmo, que é o surrealismo, que é o próprio Picasso, né? O próprio Picasso, muito crítico, colocava a arte dentro de um lugar muito de denúncia, né? E que vão dizer assim, não, a Bauhaus, em vez de fazer uma denúncia e de enfrentar de frente o nazifascismo, ficava lá fazendo cadeira, né? Essa é uma crítica pertinente, né? Ao mesmo tempo, isso está dentro do contexto utópico deles, né? Dentro de um desejo de estetização da vida, né? Dentro de um desejo de repensar isso. Eu não sei se o que eu estou te respondendo te contempla, e eu acho que a tua crítica é uma crítica muito pertinente, né? Mas não sei se ela te contempla, se é a resposta. Se você quiser comentar o que eu acabei de falar, fique à vontade, tá? Senão eu vou seguir. Eu acho ótimo, assim, porque me faz refletir a respeito de outras coisas também. Uhum. Acho que eu tenho que refletir
refletir agora para depois poder responder melhor. Porque o que você levantou foi uma questão bastante complexa, interessante, né? Justamente porque as coisas não são tão simples, né? Não são tão simples. Eu acho, assim, a gente vivia num contexto, eles viviam num contexto super difícil, né? Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, com a crise de 29 no meio, né? Então, assim, nós estamos falando de um momento que não foi fácil, apesar de ser muito... A República de Weimar, na Alemanha, foi um momento, assim, parece de um respiro criativo, né? Você vai ter a ascensão ali de artistas importantes, né? Como Paul Klee, como a própria Bauhaus, como a Mary Wigman, como o Laban, né? Toda essa influência ali na Alemanha muito, muito presente. Você vai ter o Wilhelm Reich, né? Na Alemanha, trazendo uma abertura na psicologia, né? Enfim, você tem uma abertura muito grande. Tem toda a escola de Frankfurt na Alemanha que é muito forte nesse período, né? Então, todos eles foram perseguidos, fugiram, foram parar nos Estados Unidos, se suicidaram, morreram, né? Foi Walter Benjamin, né? É uma história super triste, eu não vou contar aqui para não baixar muito a nossa energia, mas um dia eu conto a história de Walter Benjamin. Então, assim, né, a gente tem que pensar nesse momento. Por isso que eu quero puxar um momento um pouco mais utópico também, para a gente pensar os possíveis, né? Porque no momento de dor, a gente tem que também pensar o possível, né? A gente tem que ser crítico. Eu agradeço, professor. Tá bom. Enfim, sigamos, né? Então, a Bauhaus também vai fundir arte e tecnologia, né? Que é uma das coisas que a gente está pensando aqui na disciplina, né? Como pensar em fundir arte e tecnologia, né? Então, trazer esse cotidiano e esse artístico em planos, em camadas sucessivas, né? Ela não deixa de ser atividade cotidiana, mas também não deixa de ser uma atividade artística. Mais ou menos, eu vou criar uma semelhança aqui, uma similaridade, que não necessariamente tem a ver com o assunto, tá? Mas eu estou vendo essa similaridade. Eu penso muito no Zen. O Zen trabalha muito com a ideia de que a atividade cotidiana e a atividade meditativa e atividade espiritual, elas andam muito juntas, né? Você não dissocia varrer sua casa, lavar sua louça, do exercício meditativo, né? O treino de karatê, o treino de arte marcial, né? Do exercício meditativo. Ao mesmo tempo, num paralelo de reflexão, a Bauhaus pensa o processo artístico, o processo de vida cotidiana como processos contínuos. Tem uma crítica aí que vão dizer, se tudo é arte, então nada é arte. Acho válida a discussão, né? Ao mesmo tempo, que forma a gente pode criar pílulas de arte no duro da vida, né? Também é uma questão para se jogar. Então vamos falar sobre o Oskar Schlemmer. Quem é o Oskar Schlemmer? O Oskar Schlemmer é um artesão, pintor, escultor, designer e coreógrafo, e também trabalhou muito com cenário, com cenografia, né? E ele foi convidado pelo Walter Gropius para trabalhar, para dar algumas oficinas. Trabalhava com uma oficina de desenho humano na Bauhaus, né? E foi também o responsável por criar algumas coreografias que em 1923 estrearam e que fizeram um grande sucesso na Alemanha, que acabaram sendo colocados como uma referência da dança moderna, que é o balé triádico. Então ele vai pensar uma estética da forma, uma utopia da forma, né? Só que é a utopia da forma no corpo, né? O balé triádico, ele pensa muito, o Schlemmer vai pensar muito sobre vestir a forma, né? E eu estou falando disso porque eu acho que os conceitos mais formalistas, eles são pensando
Eu estou reformulando toda a disciplina, tá? Porque a gente está, né, nessa situação aqui toda. Então, uma das coisas que eu tenho pensado é que, didaticamente, para reorganizar, às vezes, começar pela ideia da forma, para depois entrar em discussões políticas e de cidade, para daí chegar em participação, em coisas mais complexas, o caminho pela forma ele é mais simples, por isso também começo pela Bauhaus, né? E o Schlemmer vai pensar nesse investir a forma, né? Como uma das formas utópicas de relação de corpo com a cidade, de corpo com o espaço, é uma relação do corpo com a forma. Aqui ele faz a coisa ainda dentro do teatro, dentro do espaço, não é do espaço da cidade. Mas como ele também é um professor que está dentro de uma escola de arquitetura, que está pensando, eles estão pensando isso como um desdobramento para uma possibilidade de vestir essa forma, né? Muito dos pensamentos do Schlemmer e do próprio Walter Gropius e da Bauhaus vão servir de inspiração, por exemplo, para aquela estética Googie dos Jetsons, né? Que é aquela, né, que você veste umas formas, né? Se você olha alguns desenhos aqui, parece que você está vendo coisa dos desenhos dos Jetsons, né? Ou seja, não é pensar apenas como deveria ser a arte do futuro, mas pensar como pode ser o próprio futuro, né? Isso aqui é um exercício de reflexão de possibilidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o balé triádico aqui, para a gente poder ver como que ele pensou isso na prática, tá? Isso daqui... Hã? Bem colocado. Esse aqui, o balé triádico não foi filmado, né? Tem várias fotografias e tal, e relatos. Mas o balé triádico, ele não foi registrado. Então isso daqui é uma reprodução. Beleza? Aliás, é uma reprodução resumida. Então são as 3 partes do balé triádico. Diga. Você tá recuando. É que alguém deve estar com o microfone ligado. Eu só queria avisar que o Franco também tá lá no grupo e ele não consegue entrar na chamada. O Franco não consegue entrar na chamada? Não, ele mandou um print que fala que tá lotada a sala. Ô, professor, Diga. eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele queria entrar nessa chamada que a gente tá fazendo, tem problema? Sim, põe ele. Tá bom, eu vou colocar ele aqui na nossa chamada de vídeo, tá? Por favor. Tá bom, muito obrigada. Então tá, deixa eu voltar ali que assim que o Franco entrar, eu dou a sequência. Só que eu queria que vocês vissem a tela. Se cair a tela, se você não conseguir enxergar a tela, você me avisa, tá, Lorena? Aviso, prof. Ele já entrou? Ainda não. Ele agora. Tá rolando um somzão aí, hein? Tá aqui no meu microfone, professor. Tá. Deixa eu ver se eu chamo o Franco aqui, porque ele não tá entrando, cara. Não sei por que ele não entra. Eu acabei de salvar o contato e ainda não carregou o WhatsApp pra poder chamar. Ah, tá. Deixa eu adicionar aqui então. Deixa eu ver se ele vai. Oi, Franco. Beleza? Bom, vou continuar aqui. Eu tô gravando a aula, depois eu vou mandar ela gravada pra você, tá bom? Então tá. Ó, pra você conseguir ver aqui a telinha. Pode segurar aqui? Ah, Franco, bota o teu microfone silencioso, por favor. Aqui, acho que foi bom. Quer ver pra ver a tela? Isso.
Beleza, vamos lá. Ah, não, eu tenho que deixar o microfone ligado, né? Beleza. Então tá. Aqui o que a gente vai apresentar agora é o vídeo do Oscar Schlemmer sobre a relação entre forma, corpo e forma, tá?
Enfim, antes que a gente tenha os Muppets fazendo a Bohemian Rhapsody, né? Então, vamos... Isso, vamos ver aqui, se consegue aqui. Tá. Então vamos para a próxima, né? Então essa ideia de vestir a forma, né? De como a gente pode vestir a forma de alguma forma, de algum meio, de pensar em como a gente se insere o corpo como um encaixe, um complemento da cidade. Claro que a gente está falando de uma ideia muito estamos pensando aqui numa ideia, num modelo muito idealizado de vestir a forma, né? Onde se cria uma forma especificamente para ser vestida. Mas a gente pode ir para um outro lugar, que é como que a gente pode pensar o nosso corpo como algo que insere uma continuidade entre o corpo e o espaço ao seu redor, né? A gente já meio que começou a fazer isso lá no trabalho, quando a gente fez a primeira aula, que a gente saiu pela rua e tal. Mas eu gostaria de propor algumas questões. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui ou se vai dar merda. Só um instantinho. Eu acho que se eu ocultar vai. Eu fiquei com isso aqui a aula inteira e eu não sabia que dava para tirar esse íconezinho. Mas é assim, algumas questões. É possível pensar num corpo livre da docilização produzida pela arquitetura, pela educação e pela disciplina? É possível estetizar a vida a partir da relação entre corpo e arquitetura? É possível, a partir da relação com as formas dos objetos de casa, das formas dos prédios, criar movimentos que quebrem a previsibilidade disciplinar dos corpos, né? Então, a partir dessas questões que a gente está colocando aqui, eu queria propor para vocês um exercício, uma tarefa. Como vocês podem vestir-se com a própria casa? Como acoplar seu corpo às linhas, formas, objetos e mobiliários da sua residência? Explorar as diversas possibilidades de compor com o corpo e a arquitetura, fotografar e postar no grupo, tá? Vocês podem fazer isso das diversas formas que vocês quiserem e desejarem, né? Pensando diversos meios de encaixar e de vestir. Eu poderia dar exemplos em exercícios de oficinas que eu já fiz no passado, mas eu acho que eu poderia deixar isso como um desafio para vocês e depois mostrar como que eu já fiz em outras disciplinas e comparar com o que vocês pensaram e criaram, para que eu também para que a gente possa compartilhar nossas experiências criativas, nossas interpretações, que é uma discussão que a gente vai ter mais no futuro, que é sobre o conceito de interpretação e de como que a interpretação pode virar uma intervenção. É isso que que é um outro texto do Foucault, tá? Que está aqui, que é Nietzsche, Freud, Marx, em que ele vai falar da interpretação, de como a gente interpreta a realidade e como essa interpretação, quando se torna ação, né? Ela se torna ação e ela é uma ação no mundo, né? A interpretação como intervenção. A ideia aqui é vocês interpretarem essa proposta, pensarem elas livremente, do jeito que vocês sentirem, e transformar isso numa relação entre corpo e arquitetura, e vocês fotografarem. Depois a gente evolui isso para movimento, para videozinho, para cada um mostra, a gente pode fazer em forma de live, cada um mostra o seu trabalho, mas isso aos pouquinhos a gente vai criando, né? A intenção dessa aula é criar, e lógico, como criar isso, uma utopia do possível dentro da casa de vocês, né? A utopia do possível, né? Como que a gente, de alguma forma, transforma a nossa casa num espaço de criação, o nosso corpo num espaço de criação. Certo? Questões? Professor, você vai disponibilizar esses slides pra gente? Sim. Com essas perguntas? Sim. Vou disponibilizar. Esse aí do teu slide aparecer para eles, acho que eu não vou sair daí e dar uma... Deixa eu dar uma saída aqui para vocês conseguirem
conseguirem me ver, eu vou voltar aqui para nossa conversa. E pra quando mais ou menos vai ficar a entrega? Bom, vocês podem ir postando durante a semana, a gente vai vendo e semana que vem a gente conversa durante a aula, né? É só fazer, porque assim, são exercícios, faz algumas fotos de possibilidades que vocês criaram, posta no grupo, a qualquer dia, a qualquer horário, até a semana que vem, tá? Então, vocês vão criando isso, se sentindo livre para imaginar, pensar, explorar, tentar dar uma resposta sobre isso, né? O que para vocês é vestir a própria casa, vestir-se da própria casa, né? Tá bom? Tranquilo? Tá bom. Tranquilo. Tá. Alguma questão sobre o que rolou aqui? O que vocês pensam sobre o que a gente falou, sobre o conceito de utopia, né? Sobre a Bauhaus, né? Que trouxeram contribuições tão ricas aí, vocês trouxeram boas contribuições a respeito disso, bons questionamentos, né? Professor, eu queria falar agora. Fala um pouquinho mais alto, Nara, por favor. Você falou agora da utopia, do Bauhaus. Certo. E daí eu fiquei pensando na relação das duas. A relação, eu posso dizer que a relação do livro Utopia com a Bauhaus é de que a Bauhaus seria um modelo utópico de como as artes, o artesanato, elas podem se integrar? Sim, e de como que é uma dicotomia da história das artes, né? Que é essa separação entre arte e artesanato, né? Que é muito muito forte, né? Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Então, como que a gente pode pensar? E tem um outro aspecto que eu acho interessante, Nara, que a Bauhaus traz, que é a estetização da vida cotidiana. É pensar a arte como uma coisa presente na vida, não como um momento separado em que a gente vai a um teatro, a gente vai a um museu, mas ele acontece enquanto nós estamos seguindo o nosso dia a dia, né? Te contempla? A resposta? Sim, professor, obrigada. Legal. O que mais? Eu fico pensando... Pode falar, Thay. Eu acho. Não, é que eu só queria... Sou eu. Eu só queria indicar que o assunto tá surgindo, mas eu não queria interromper ninguém. É que tem um vídeo muito interessante do canal Tempero Drag, da Rita Von Hunt, que é Haverá Arte Depois do Coronavírus. Puta, E que posta no abrange grupo. muito do que a gente tá falando. Posta, por favor. Oi, prof? Tá bom, eu vou compartilhar lá. Uhum. Eu acho que agrega a discussão. Você quer comentar o vídeo? Sim, aquele vídeo é maravilhoso de um jeito. Não, é que fala exatamente sobre o que a gente está comentando sobre a arte estar ligada com a vida e depois de algumas crises, por exemplo, depois do regime nazista, o quanto que muda a nossa perspectiva de vida e a partir disso, o quanto que muda a nossa produção de arte. Aham. Quanto a crise muda, né? Mas, Ao mesmo tempo vem uma avalanche, né? Exatamente, era só isso. Boa. Quem mais? Eu fiquei pensando na frase o mundo todo em guerra e a Bauhaus lá fazendo cadeira, né? Uhum. E o quanto a utopia, a ideia de utopia, ela pode ser entendida como uma ideia de resistência também, né? E aí eu falo resistência beirando a ideia de alienação, de tipo de meio que se fechar e se voltar para outro lugar mesmo, com essa ideia de resistência, né? De permanecer bem, de
pensar em outras coisas que não seja o caos, e como a arte também, ela se aproxima disso em muitos momentos, e o quanto isso também é um ato político, né? Como tudo na vida. Mas o quanto escolher ficar bem, às vezes, escolher as notícias que a gente lê, o que a gente acessa e tal, o quanto isso se aproxima do utópico, né? O quanto... Eu fiz um passeio ano passado que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fui para Inhotim e foi muito impactante, assim, porque foram alguns meses depois da quebra da barragem de Brumadinho. E eu fiquei muito mal, na verdade, de ter chegado naquele lugar e ter percebido o quanto estava todo mundo absurdamente devastado e o quanto, de alguma forma, Inhotim parecia completamente utópico, alienado ao entorno, assim. Foi um passeio lindo, maravilhoso, absurdamente utópico, caro, mas eu percebo até hoje os efeitos daquilo em mim, assim, e o quanto a consciência do que tinha acontecido na cidade, porque eu fiquei muito tempo conversando com a galera que estava trabalhando e vendo como é que estava a situação de vida deles, né, além do trabalho em Inhotim, o quanto isso mudou a minha percepção das obras, assim. Então, e aí você tinha comentado do Elliot Sica, né, na semana passada, e lá tem as instalações dele, e o quanto... Não sei, a única palavra que eu consigo pensar é utópico mesmo, mas o quanto essa palavra flerta com desse imaginário, assim. Enfim, eu fiquei pensando meio por aí, a Bauhaus veio disso. Eu acho que é isso, porque tem tanto a arte, tanto pode ser um veículo para denunciar, criticar, refletir o real, quanto também para, de alguma forma, nos transformar enquanto produção de resiliência, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? A resiliência é aquela estratégia psíquica, ou aquela... usaria ferramenta psíquica, né? Vamos dizer assim, é uma palavra muito ruim de usar, né? Mas que nos ajuda a suportar os momentos difíceis, os momentos de dor, né? A elaborar, a lembrar de quem somos nós, mesmo com tudo isso, né? Que eu acho que é um papel importante, a gente também lembrar quem a gente é nisso tudo, né? De que a gente não é só a tragédia e não é só a dor, a gente também é a felicidade, também é a alegria, também é o encontro, também é o desejo, e também é o desejo do possível, do futuro, né? Então, eu estou um pouco indo para o campo do utópico agora, para a gente pensar um utópico, desejar um utópico, né? Se permitir, né? Não ficar só na dor, se permitir também ficar em outros lugares, né? Isso não tira da gente a responsabilidade da crítica, né? Mas nos abre uma fronteira, uma possibilidade, alarga a nossa fronteira, né? Enfim, que mais? Questões? Alguém mais? O pessoal aqui o pessoal do WhatsApp aí, Todos silenciosos. Franco e a... Não, ele não tem. Nem os dois. Não? Outra câmera desligada. Outra câmera desligada, tá. Então tá, se não temos questões, então eu deixo aqui a provocação para vocês, né, do exercício. Vocês pensarem utopicamente como vestir a casa, tá? E que essa casa seja um espaço aí de muita criação para vocês. E Arthur, eu tô sentindo falta de você nas aulas de arte marcial, né? Você sumiu, né? Então tô te aguardando aí de volta nas nossas aulas. Deixa eu dar uma conferida aqui em quem na chamadinha, então rapidinho. O Arthur tá presente. Arthur, você tá presente mesmo ou é só
Tá dando truque. Vamos lá. Franco tá aqui. Quem que tá aí mesmo? A outra é a Natasha? É a Natália? A Lorena, mas a Lorena já dei presença. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lorena, Janaína, Camille, Vitória. Vou dizer aqui o nome das pessoas que eu já anotei. Se tiver faltando alguém, por favor, me ajudem, tá? Fernanda Goya, presente. Arthur, presente. Beatriz, presente. Franco, presente. Bruna Daniela, presente. Jéssica Umbelino, presente. Nara, presente. Tainá, presente. Camille, presente. Lorena, presente. E a Janaína, presente. Faltou falar alguém aqui? Alguém não foi chamado? Não? Acho que não. Acho que não? Então tá. Então, semana que vem, sexta-feira, retomamos. Eu vou ver se eu consigo usar o Google Meets que vocês propuseram, né? O Jitsi deu problema igual o Zoom, então estou um pouco inseguro com ele também, tá? E se vocês souberem de algum outro aplicativo que tenha apresentado segurança, por favor, compartilhem, tá? O Franco quer falar, mas acho que... O que é? O Franco quer falar sobre Franco, quer falar? O problema do Zoom seria a questão de segurança que foi apontada esses tempos. Exato, Franco. Porque até no colegiado de teatro a gente chegou a discutir sobre isso, mas a gente viu como, tipo assim, o que os problemas têm dado parece que era o vazamento das chamadas. E como os nossos assuntos são todos relacionados à aula, a gente acabou, mesmo assim, utilizando o Zoom, porque a gente não viu problema em vazamento da chamada. Tá. Eu posso aqui trazer para o grupo, se o grupo concordar que é com essa questão, aí a gente pode usar o Zoom mesmo, né? Porque tem que ver se é isso, se não é uma questão muito sensível aí a todos e tal, mas se for, tá? Sim. E uma outra questão eu queria saber só como é que o colegiado de dança ele tá lidando com as aulas, presença, notas, essas coisas que eu só tô sabendo do de teatro. Então, a princípio a gente está fazendo chamada e dando presença, está entendendo as dificuldades de cada um, conversando sobre cada caso, né? Sobre cada caso, então entendendo se a pessoa está com muita falta, a gente está indo atrás, está perguntando o que está acontecendo, e aí conversando individualmente, assim, né? Não posso relatar para você aqui o que tem em cada caso, né? Mas é basicamente isso, assim. E aí, conforme cada caso, a gente resolve, né? Então, conversamos sobre isso hoje na reunião, inclusive, de colegiado, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que, né, tem gente que tem condição de estar acessando e não está, tem gente que tem dificuldade por causa de questões técnicas, e aí a gente está conversando com essas pessoas, mandando, inclusive, o SED está indo atrás, né? Com relação a empréstimos de computadores, fornecimento de material, né, para as pessoas, né? Então, inclusive outras ações, né, até ajuda com moradia, com outras coisas assim, né? Então, a gente está na batalha aqui, Franco, né? A princípio, as orientações eu vou continuar normal enquanto a gente estiver rolando aqui. E, claro, entendendo as dificuldades, mas entendendo também que também tem um desejo político enorme de derrubar e de acabar a universidade, e de que tem algumas pessoas que têm muito desejo de que a gente não continue,
né? Então a gente também não pode baixar a cabeça para essa galera, né? Assim como a gente entende que hoje, nesse momento, a aula à distância é uma questão que se faz necessária, no futuro a gente também vai brigar contra ela quando isso aqui acabar, né? Enfim, é isso. Mais alguma questão? Então é isso, gente. Então, até a semana que vem. Estou aqui no grupo, precisando de mim, podem me chamar tanto no particular quanto no grupo, tá? E vamos seguir trabalhando, tá? Quer falar alguma coisa, Tainá? Não? Então tá, a gente vai se falando durante a semana, beleza? Então tá. Beijos a todos, saudades de todos e em breve estaremos juntos. Ok? Tchau, tchau. Tchau, prof. Acerto. Tchau, André. Tchau. Desculpa, não vi. Tchau, André. Tchau, queridos. Tchau, queridos e queridas. Tchau. Agora, sai da reunião. Agora, eu tomei. Agora, muito bem. Ganhei um beijinho de beijo. Ganhei um beijinho de beijo. E aí, gostou da aula? Gostei? Eu notei. Acho que de todas foi a melhor até agora. Era mais tranquilo, né? Mais encadeadinha, só que você viu o tempo que levou pra montar uma aula dessa, né? É forma difícil. Não foi uma aula bem encadeadinha. Fez sentido assim? Os conteúdos, deu pra uma aula mais filosófica assim, né? Mas eles produziram do ponto de vista artístico depois. Bom. Bebe água do Titi, bebe água do Titi. O meu cerveja. E eu tinha esquecido da aula. Eu estava indo. E a pessoa vai fácil? Ajuda uma vaga? Ajuda a lavar, a picar, né? Ajuda a lavar a verdura. Ajuda a lavar a verdura, foi isso que eu quis dizer. Lava, seca, cheirinho de limão. Tá, daí...
Quer botar um somzinho pra nós? Botamos. Depois eu tenho que ler um artigo, porque eu tenho uma reunião com uma aluna. Ah, no meu.